Nova bomba no São Paulo, o tricolor se acertou com a W Torre para a reforma do seu estádio. Morumbi vai passar a ter capacidade para 85 mil torcedores. Vídeo de hoje do canal do Nicola dá todos os detalhes dessa história e fala também sobre o primeiro reforço do Vasco na era Alexandre Matos. Preciso te atualizar sobre o Corinthians com um caminhão de problemas e dívidas a serem pagas. Falo também sobre quem não vem pro Corinthians. Em relação a reforços, obviamente, né? Quero te atualizar ainda sobre o Dudu, que fez postagem chateada a respeito da temporada de 2023, as últimas do mercado, bastidores, finanças. Tem muita informação de mercado, tenho certeza que você vai curtir. Antes, deixa eu só me apresentar, me chamo Jorge Nicola, jornalista esportivo, e o objetivo por aqui é deixar você por dentro de tudo que tá rolando com o seu clube do coração. Para não perder nada, aperta o botão vermelho de inscreva-se, ative todas as notificações, também não esqueça de deixar like. Combinado? Bora contar ainda que todo esse conteúdo é um oferecimento de 1xBet, a mais antiga parceira do canal do Nicola. Tô colocando na tela jogos com os meus palpites para te ajudar na hora da sua fezinha. Começando com o Campeonato Português. Temos Porto e Chaves, partida nessa sexta-feira ainda, tá? Tô indo de vitória do Porto. Atalanta e Lecce, aí já no sábado. Vitória da Atalanta. Aston Villa e Burnley, campeonato inglês, vou de Aston Villa. Para completar, Luton Town e Chelsea, vou de vitória do Chelsea. Milan e Sassuolo, campeonato italiano, vou de vitória do Milan. Como é que você faz para participar no XBet? É super simples. Link está no comentário fixo, clica lá, faz seu cadastro, só não esquece de usar o código Nicola na hora do seu depósito para ter direito a 100% de bônus. Combinado? Bora começar o vídeo com aquele tradicional giro de notícias e a primeira informação é sobre o Internacional, que segue no mercado em busca de vários jogadores. A mais nova tentativa, o volante Fernando, de 36 anos de idade, que havia rescindido na quinta-feira o contrato com o Sevilha. O Fernando está voltando ao Brasil, tem negociações avançadas e há bastante tempo com o Cruzeiro, mas outros clubes também buscaram informações, entre eles o Internacional. Bora falar sobre o rival do Colorado, o Grêmio, que contratou o Fernando Lázaro, que já foi técnico do Corinthians, foi durante muito tempo assistente e integrante da comissão técnica de Tite. O Lázaro vai ter no Grêmio a função de coordenador de análise de desempenho. Para fechar o giro de notícias, contar que o Manchester City proporcionou um encontro bem legal de Rogério Ceni, técnico do Bahia, e Ederson, goleiro do City. Uma curiosidade, o Ederson nunca escondeu que é fã e tem como herói o ex-goleiro do São Paulo, Rogério Ceni. Eles chegaram a se conhecer nos tempos em que o Rogério era jogador e o Ederson fazia parte das categorias de base do Tricolor. Os vídeos publicados pelo pessoal do Grupo City, bem interessantes sobre esse encontro. Queria contar também que o elenco do Santos já tem 27 atletas para a temporada de 2024, sendo 12 reforços. Não perca a conta. Gil, Aderlan, Rainer, Jorge, João Schmidt, Juliano, Otero, Casares, Pedrinho, Guilherme, Marcelinho e William Bigode. Você gosta dos reforços? Use espaço para comentário e deixe sua opinião, beleza? Bora falar agora sobre Dudu, atacante talvez o principal ídolo do torcedor alviverde no atual elenco do Palmeiras. Dudu, que viveu um ano de 2023 todo tumultuado, primeiro semestre com muitos problemas de tornozelo. No segundo semestre, aí sim, a pior parte da carreira dele, uma lesão de ligamento cruzado do joelho. Necessidade de cirurgia, ele pode parar até 9 meses. Operou em setembro, a tendência é que só volte em julho do ano que vem. E o Dudu fez uma postagem nas últimas horas na sua conta no Instagram para fazer um grande resumão do que foi 2023, temporada de 42 jogos, 3 gols e 7 assistências. Dudu escreveu o seguinte, abre aspas: "Para mim, 2023 foi um ano diferente, pois tive a infelicidade de sofrer a lesão mais grave da minha carreira. E isso não está sendo fácil, muito pelo contrário. Cada dia enfrento duros obstáculos e esse período é de muito aprendizado e resiliência." Fecha aspas. Queria que você, torcedor palmeirense, usasse o espaço para dizer qual a falta do Dudu no atual elenco alviverde, o quanto ele ainda agrega. Não esqueça também de mandar sua mensagem de fim de ano para o Dudu. Bora falar agora sobre o grande mico do ano. Eita, CBF! Que temporada desastrosa para a seleção brasileira. Sexta colocada nas eliminatórias, campanha muito ruim na última Copa e a CBF fez tudo errado na escolha do novo comandante. O grande ápice dessa história toda foi concluído na manhã dessa sexta-feira, quando o Real Madrid anunciou a renovação de contrato com Carlo Ancelotti. Nicola, mas você tinha dito que o Ancelotti seria o novo técnico da seleção.
Sim, mas sempre deixei claro que a fonte era a CBF. A CBF tinha certeza absoluta de que tinha chegado a um acordo para que o Ancelotti se tornasse o treinador da seleção a partir de julho. É por isso que o Diniz foi contratado de forma temporária, interina, até o mês de junho. Acontece, vocês sabem, que recentemente o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro decidiu cancelar, anular a eleição para presidente da CBF, ou seja, o Edinaldo Rodrigues, que havia se acertado com o Carlo Ancelotti, deixou de ter poder. E ninguém sabe ao certo se ele vai ter a oportunidade de voltar. Ele faz na justiça todo o esforço do mundo, mas não há garantias. Diante desse cenário e com a instabilidade da seleção brasileira, o Carlo Ancelotti resolveu ignorar esse acordo e se acertou para a renovação do contrato com o Real Madrid dessa maneira. O Brasil encerra o ano sem Carlo Ancelotti e sem também um presidente, porque o Edinaldo não pode tocar como presidente e vai haver, se tudo correr dentro da normalidade, uma eleição em 30 dias para escolher um futuro presidente. E em meio a esse caos, o Diniz segue, sem saber até quando, tudo vai depender do novo presidente. José Mourinho, o treinador português, já se ofereceu para comandar o Brasil. Contei para vocês alguns dias atrás que Abel Ferreira tem o sonho de treinar a seleção brasileira. Ou você manteria Fernando Diniz? Pensou no outro nome? Use o espaço para comentários e deixe a sua opinião. Movimentadíssimo e cheio de novidades comigo, Marcelo Raia de Grafite. E temos a novidade agora aí de última hora, que o São Paulo assinou um contrato com a W Torre para a reforma do Morumbi. Novo name right aí do estádio do São Paulo, do Cícero Pompeu de Toledo. E o projeto prevê a reconstrução do estádio até 2030, com a capacidade em dias de jogos indo para 85 mil pessoas. Vai ficar ainda mais gigantesco o Morumbi. Seria o maior estádio brasileiro? Iria para o maior estádio brasileiro. 85 mil pessoas seria a maior capacidade. O Maracanã era o maior, reduziu, né? Foi para 70 e pouquinho. Passa a ser o maior, só que a questão é que até 2030 as reformas acontecerão nesse período, né? Serão gradativas, né? Serão gradativas, até como é muito recente, a gente vai ter que entender melhor como é esse projeto. Diferente que o River fez, né? O River fez ele tirou a pista de atletismo, né? E foi para 90 mil pessoas, se não me engano. Aumentou o estádio ali. Monumental, né? Só para dar informação, porque pergunta não é legal. Para jornalista fazer pergunta não é legal. O maior estádio brasileiro era o Maracanã, com 78 mil lugares. Depois o Mané Garrincha, com 72. O Morumbi passaria a ser o maior estádio brasileiro. Mas é até 2030, né? Então, vai aos pouquinhos, amplia um pouco aqui, para um pouco ali, até para a gente ver se vai continuar tendo jogo durante todo esse período no Morumbi. No Morumbis, né? Agora o novo nome, que a gente vai ter que se adaptar também. Ou se vai ser como acontece no Camp Nou agora, que o Barcelona parou de jogar para poder fazer uma reforma completa, joga em outro estádio e depois passa a jogar num novo estádio. Mas, a princípio, o São Paulo continua mandando seus jogos. Tem a reforma do Pacaembu, né? Que assim que acabar, pode ser que o São Paulo consiga utilizar o Pacaembu para poder reformar o Morumbi. E não tem mais a Arena Barueri, que agora está sob concessão do Palmeiras, né? Mas tem um acordo entre Palmeiras e São Paulo também, até por conta de shows, de sessão, né, que poderia ser do utilizado. Allianz Parque e, quem sabe, a própria Arena Barueri, para depois eles irem se adaptando por ali. Mas a gente vai entender melhor como funciona essa situação. São Paulo mandou jogos no Allianz durante esse Campeonato Brasileiro, então acho que esse seria o menor dos problemas, em tese, porque jogar no Morumbi, tá aqui o cara que sabe a diferença que faz, né? É a casa do São Paulo, né? Por mais que você jogue no seu estado contra o time de outro estado, no campo de um rival, né? No caso do Palmeiras ou do Corinthians, que nunca aconteceu, é complicado. A casa do São Paulo é o Morumbi. Por ser até 2030, eu acho que serão gradativas e o São Paulo não deixará de jogar no Morumbi, creio eu, né? Até manter uma capacidade ali, 30, 35, 40 mil, 50 mil pessoas e fazer uma reforma de outra parte. Que dá, né? Do jeito que é o Morumbi, dá. Então, que dá essa condição pro São Paulo fazer isso. Agora, se falasse, o São Paulo vai fechar o Morumbi por 1 ano e meio, 2 anos para fazer, aí sim, poderia falar que o São Paulo teria que achar outra casa nesse tempo. Mas pela estrutura, pelo que a gente está acompanhando dessa notícia, que é novidade, creio que possa ser dessa maneira, né? Gradativamente o São Paulo continue mandando jogos no Morumbi. Só uma última informação aqui, ó, pegando aqui o que o Grafa falou, a média de público do São Paulo nesse ano foi de 51 mil torcedores, aproximadamente. É um dos clubes que mais teve público como mandante, né? Até porque o estádio é muito grande também, aumenta a sua possibilidade de
de média de público. E a campanha, no Brasileiro foi mais ou menos, mas na Copa do Brasil, com um título inédito, chamou a galera boa para comparecer aos estádios aí, ao Morumbi, para fazer a festa junto do tricolor. Bom, vamos ver, vamos acompanhar aí a partir de agora como vai ser essa reforma do Morumbi, lembrando sempre que São Paulo está de volta à Libertadores da América. Então, não perder o estádio, né, ter o seu alçapão ali para poder intimidar os adversários também é bem importante. Razan, Luciano fica no São Paulo, e aqui tem uma explicação para isso, até porque eu disse que a tendência do Luciano não ficar, e ficou, renovou o contrato, vai permanecer no São Paulo. Teve um longo debate entre comissão técnica e direção de futebol. Houve um momento em que não se pretendia manter o Luciano, mas houve um entendimento de que ele foi muito útil e há uma gratidão ao Luciano por ter permanecido no São Paulo, depois de receber uma proposta do Oriente Médio, da Arábia Saudita, para receber o dobro do salário que ele recebe ou recebia no São Paulo. Luciano receberia em torno de R$1.200.000 para jogar na Arábia Saudita. E apesar disso, ele disse que ia ficar no São Paulo para tentar ajudar o clube a ganhar a Copa do Brasil, como venceu. Um pouco de gratidão, mas muito de entendimento da utilidade dele, do profissionalismo que ele teve nesse ano. O Luciano fica, renovou seu contrato. Houve um momento ali, no dia do jogo, no pós-jogo de Itaquera, quando o Luciano recebe cartão amarelo por chutar a bandeira e supostamente incitar a torcida do Corinthians em Itaquera, na Neoquímica Arena. Ali naquele momento se disse: você viu o que aconteceu? Você inflamou o estádio inteiro, em vez de pegar a bola, levar para o meio campo e dizer: estamos aqui para ganhar de vocês. E com o estádio inteiro inflamado, a Neoquímica inteira inflamada, o Corinthians foi para cima do São Paulo e ganhou o jogo por 2-1. O São Paulo reverteu depois no Morumbi, vencendo por 2-0. Por tudo isso, por essa soma de coisas, o Luciano renova seu contrato e permanece no São Paulo, que agora vai tentar um lateral esquerdo também no mercado, depois da saída do Caio Paulista e da provável ida do Matias Espinosa para o Santos. Informações deste São Paulo, que também está agitado no mercado da bola, e eu sei que você apurou a respeito do que motivou a permanência do Luciano no tricolor, renovou o contrato. Assim como Ancelotti, Luciano renova com São Paulo até 2026. Olha o gancho que o Ancelotti me deu. Foi um anúncio ontem e o São Paulo já tinha mandado uma proposta para o Luciano há cerca de 2 semanas. No final da temporada ali e tal, o São Paulo mandou uma proposta de 2 anos de contrato, extensão de contrato, mais aumento salarial, né? A questão da multa se naturalmente mexe, né? O Luciano não é um jogador jovem, né? Que vai ter uma meta alta, assim, tal. Isso aí vale mais para Beraldo, né? No caso, valeu para o Beraldo, vale para Pablo Maia, Wellington e tal. Mas é um jogador que tinha propostas para sair. E no meio do ano, né? Dessa temporada de 23, ele teve uma proposta de um clube árabe que foi uma proposta muito boa. Ele poderia ter ido embora e o Dorival falou para ele: olha, gostaria de contar com você é importante e tal, aqui na Copa do Brasil. Internamente, muita gente imaginou que o Luciano fosse embora. Por quê? Porque nessa chegada de Lucas, nessa chegada de Rames e tal, muitas vezes o Dorival utilizava Lucas e Caleri na frente e o Luciano acabou sobrando. Tanto que o Luciano virou uma espécie de 12º jogador, entrava e tal, ele tem toda aquela questão com a torcida, né? A torcida começa a gritar, Luciano, e aí já é sempre uma primeira substituição. E é um jogador importante, um jogador que se manteve motivado. Então, assim, o Luciano teve proposta de novo, né? Eu entrevistei o Luciano na saída de campo, lá no título, na festa, no gramado do Morumbi, e ele me disse na entrevista que não sabia se ia permanecer em 2024, que estava muito propenso a sair e tudo mais. E aí teve essa oferta, né? Alguns clubes procuraram o Luciano, clubes do México também teve sondagem e tal, e o Luciano tinha proposta para sair até com um salário maior. Só que o Luciano decide ficar no São Paulo, decide ficar nesse projeto Libertadores, nesse projeto de protagonismo que o São Paulo quer para 2024, um time mais forte, uma disputa de Libertadores.
Eu entendo, assim, que é claro que você tem uma vitrine que você tem no São Paulo, uma vitrine que você tem no outro clube, por mais que você tenha salário alto, o que motivou o Luciano foi o fato dele gostar do São Paulo, dele gostar do Morumbi, dele gostar da torcida, de se sentir em casa, se sentir acolhido pelo torcedor. Cara, é impressionante, mas você tá ali na beira do campo, o Luciano sai para aquecer, a torcida começa a gritar, Luciano, é uma coisa que muitas vezes até... na brincadeira a gente fala, pô, caramba, nem tá precisando de um atacante, o time precisa de outras coisas, tá lá, aquele lá é Luciano, é coisa chata, né? A torcida é muito apaixonada pelo Luciano. E o Luciano, então, decide dar o sim pro São Paulo, e o São Paulo renova com um salário dentro da realidade, dentro do que é a realidade do São Paulo hoje. E internamente, essa renovação do contrato do Luciano foi algo assim do tipo, o Luciano quis estar no São Paulo, o Luciano escolheu vestir a camisa do São Paulo, o Luciano tem gratidão pelo São Paulo e isso é muito importante. Então, quando eu ouço esse bastidor, naturalmente se remete ao quê? Ao fato, né, do Caio Paulista ter optado por sair do São Paulo. Então, assim, é uma letrinha. Então, o presidente Júlio Casares tem dito, a gente precisa ter jogadores, né? Ele falando, a gente precisa ter jogadores aqui que queiram vestir a camisa e que queiram estar no clube, que façam questão de jogar no São Paulo. Então a atitude do Luciano, dias depois da notícia do Caio Paulista fechado com o Palmeiras, mostra para a torcida que o Luciano é um cara totalmente comprometido. E ele ganhou muita moral. Já tinha moral lá dentro, ganhou muita moral com a direção e com a comissão técnica do São Paulo. Não à toa veste a camisa 10, né, do São Paulo, não é camisa 10. Eu cheguei a perguntar para algumas pessoas, enquanto a gente estava apurando ao longo desse mês de dezembro, e aí, o Luciano vai embora em 2024? E falaram, não, deve ficar. Deve ficar, isso lá no começo desse mês de dezembro, isso acabou se confirmando. Chegou a ter uma dúvida em algum momento se ele realmente ficaria, mas acabou permanecendo. Porque demorou muito para responder a proposta. Foram 3 semanas com a proposta na mesa, e o Luciano não respondia. Aí essa semana teve uma nova comunicação, e aí começou a crescer a história, e aí foi um ajuste ali, um ajuste aqui, mas foi muito rápida a renovação de contrato com o Luciano. E a diretoria comemorou muito pelo fato de ser o Luciano e pelo fato da coisa ter acontecido dessa maneira, do Luciano ter propostas para sair com salários maiores e ter optado por ficar no São Paulo. Hernan, para arredondar e já te agradecer pela participação, além desse bastidor que você e o PVC trouxeram do Luciano, queria te ouvir sobre o Morumbi. Não tive a oportunidade de te ouvir sobre esse tema, os novos naming rights do estádio do Tricolor, porque especialistas elogiaram demais. Acharam um golaço de placa do São Paulo e da marca, reportagem do nosso Éder Traschini, que ouviu especialistas de marketing, por exemplo, o René Salviano, CEO da agência Hitmap, conversou com o Al, falou, naming rights de estádio é uma tendência agora porque envolve onde o clube joga, a força de criar ações, experiências. Ficou com um custo-benefício mais vantajoso. São Paulo é uma grande instituição com uma baita história e um ótimo local. Foi um golaço de placa do São Paulo e da marca. O Armênio Neto também achou que foi uma grande sacada. Como é que você viu? Você que apurou o tema, mas queria ouvir a tua opinião sobre esse novo nome agora do estádio do Morumbi pelos próximos 3 anos. Os valores, a sacada de você colocar só uma letra, o tempo de contrato, para mim é tudo muito bom, não tem não tem um ad para falar. Você vai trocar o Morumbi pelo Morumbis, é uma marca conhecidíssima de um chocolate. Quando o time ganhar de goleada, vai ser título, manchete, chocolate, e vai remeter ao nome do estádio. Claro que também quando tomar uma goleada pode ser contrário e negativo, mas para mim o que pega é o tempo de contrato e os valores. Se a gente for pegar a gestão do presidente do Willio no Corinthians, que fechou com a Neoquímica, para a Neoquímica Arena, por 30 anos, pelo valor, se você diluir 30 anos pelo valor que foi feito, né, 300 milhões, o negócio que o São Paulo fez é inacreditável de bom. Tanto que o São Paulo se empolga agora e começa a tratar da questão da reforma. O São Paulo agora mira na reforma do Morumbi. Então, assim, imagina você tendo um estádio onde a ideia é você, né, mexer como o Monumental de Nunes mexeu e virou esse estádio bacana que é na Argentina, você atrai novos patrocinadores, você atrai gente querendo investir no São Paulo.
O Concept Hall do São Paulo é praticamente uma cidade, né, onde 5 mil pessoas circulam, né, entre academia, visita ao museu, os restaurantes são os melhores restaurantes do Morumbi. É uma delícia almoçar lá naquele restaurante do Lugano lá, que você fica de frente pro campo e come uma carne uruguaia maravilhosa. Então, assim, fazendo até propaganda, hein, Lugano? Depois me paga, tá? Um jantar. É muito legal. Então, assim, o São Paulo começa a entender que o conceito de usar o estádio é uma marca muito forte, é uma tradição muito grande. Então, para mim, foi um golaço. E até brincando assim na questão de bastidor, depois de fechar esse negócio, o pessoal tá falando que o Júlio Casares está grandão lá dentro depois de fechar esse negócio. Que ele tá, inclusive, assim, muito empolgado com o fechamento e tal, é um dos mais entusiasmados nessa questão do valor, do nome e como foi o impacto no mercado do futebol para a marca mesmo, para o nome do Morumbi e para a gestão dele, Júlio Casares. Está dando entrevista até para Léo Dias. Estavam falando aí, tá dando entrevista para o Léo Dias e o presidente tá gigante. Essa foi a pilha lá dentro. Você sabe que até porque você marcou, eu vi depois que até o de primeira foi parar no Léo Dias, né, Hernan? Você viu, né? Falando do Neymar. Vocês estão tudo gigante. Você nos engrandece aqui também ao vivo no de primeira. O Júlio Casares, que foi dirigente de marketing do São Paulo e agora é presidente do São Paulo, foi reeleito, inclusive. Hernan, muito obrigado pela gentileza de nos... Cabe uma última aí? Sempre. Eu quero duas, vai. Então deixa, vai. duas. Vai que vai. Alan Franco. Carlito Teves pegou o telefone e falou: venite acá, necessito de um defensor. Proposta não teve. Não tem proposta. O que teve foi um contato de um dirigente do Independiente com a direção do São Paulo. E aí a ação de negociações. Então eu entendo que hoje, dia 29, o São Paulo deve fechar o Ferreirinha. Então, a informação do Alan Franco tem que ter uma proposta boa para o São Paulo se quer considerar a saída dele. Sim. E o Ferreirinha, a impressão e a opinião e a apuração é de que, embora não esteja